Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido de muito interesse das pessoas, porque buscam entender o significado, a importância e o processo de orar em línguas. Nesse vídeo vou conversar com vocês tudo o que você precisa saber sobre a oração em línguas, desde o processo básico, o ensinamento bíblico, o benefício dessa prática, testemunho e muito mais. Então fique aqui comigo até o final e já deixa seu like para que esse vídeo também possa alcançar mais vidas. Depois que nós recebemos a nossa salvação por meio da nossa fé em Jesus, o Espírito Santo, ele deseja derramar a plenitude dele em nossas vidas. E ele quer nos guiar em conformidade com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele tem uma linguagem mais íntima de oração e que nós chamamos de oração em línguas. Muitos falam do dom de orar em línguas ou mesmo até orar no Espírito. E ela é uma das lindas maneiras do nosso espírito orar a Deus. E Deus nos oferece essa oração sobrenatural que é direto dos céus para a nossa vida. Quando os 120 discípulos de Jesus receberam o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecoste, eles passaram a orar em outras línguas. Eram idiomas terrestres que os ouvintes conseguiam entender, apesar de pertencerem a outra nação. Eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Quando foi a primeira vez que o Espírito Santo veio sobre a terra e as pessoas foram batizadas ali com essa plenitude do Espírito, quando Pedro, os discípulos de Jesus, estavam pregando a palavra de Deus, cada nação ouvia na sua própria língua de idioma, mas ali, naquele momento, foi um idioma terrestre. Exemplo, inglês, português, francês. Existe essa manifestação do Espírito, onde você está falando, pregando a palavra no português, vamos dar um exemplo. Só que a outra pessoa, ela fala inglês. Mas quando você está pregando em português, a outra pessoa está entendendo o que você está falando, só que em inglês. Isso também foi uma manifestação do Espírito Santo naquele dia. E também eu já ouvi vários testemunhos de que pastores não sabiam falar o espanhol, por exemplo. E quando abriu a boca, começou a falar em espanhol. Houve ali uma manifestação do Espírito. Mas o que hoje nós vamos conversar não é sobre essa manifestação, mas sim sobre a oração em línguas. O dom de falar outras línguas. O que aconteceu no dia de Pentecostes, que está escrito em Atos, foi então uma manifestação do Espírito. Ok, mas agora eu quero conversar com vocês sobre a oração em línguas, que está em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, que vai nos contar a respeito de línguas que não eram compreendidas por outras pessoas. A palavra diz que o falar em outras línguas é falar segredos mediante o Espírito Santo. Então, quando falamos o idioma do Espírito Santo, às vezes falamos idioma conhecido e às vezes falamos em uma língua desconhecida dos homens. E os dois tipos de linguagem foi dado pelo Espírito Santo. Então, o que significa orar em línguas? Orar em línguas também é conhecido, como eu disse, falar em línguas estranhas, e é uma prática espiritual de uma pessoa que ela vai orar numa linguagem desconhecida para si mesmo e muitas vezes para o outro. E essa prática é muito comum no cristianismo. Ao orar em línguas, a pessoa está se comunicando diretamente com Deus de uma maneira mais profunda espiritualmente, por meio do Espírito Santo. Essa oração visa o quê? Edificar a mim mesmo. Eu falo que é uma linguagem sobrenatural do Espírito Santo. Essa oração, ela vai te conduzir a uma imersão sobrenatural em Deus,
você recebe essa linguagem e é uma oração perfeita. Em 1 Coríntios 14, 2, Paulo diz: pois quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. Ninguém o entende, porque em espírito fala em mistérios. Em 1 Coríntios 14, 4 também diz: o que fala em línguas desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Isso sugere que o orar em línguas é uma maneira de se comunicar diretamente com Deus. É uma maneira mais profunda de falar com o Senhor. Porém, quem está à nossa volta não vai entender. E às vezes nem eu entendo. Então Paulo, aqui nesses versículos, ele explica que na palavra, que quando estamos na igreja ou em uma reunião de estudo bíblico, uma reunião de oração, neste local tem pessoas que ainda não conhecem o que é oração em línguas e não têm um entendimento sobre isso. Então é preferível profetizar, pregar a palavra do que somente orar em línguas, porque elas não iam entender nada, não é verdade? A não ser se na sequência alguém com dom de interpretação de línguas vem e interpreta aquela manifestação do Espírito que está acontecendo para profetizar. Eu fiz um vídeo explicando sobre os dons do Espírito Santo. Se você não assistiu ainda, vai lá. Tem vários dons do Espírito Santo que está disponível para mim e para você. Existe um poder emanado dos céus quando praticamos a oração em línguas. A pessoa vai ficando forte por dentro. O seu emocional vai ficando forte. É como se o seu emocional, a sua alma fosse sendo blindada. Quando você pratica a oração em línguas, a sua fé, ela vai sendo aquecida e você sai do lugar da incredulidade para o lugar de fé. Eu saio desse lugar de incredulidade. Traz um refrigério para a minha alma. A prática da oração em línguas faz a minha alma aprender a descansar no Espírito. É um lugar de descanso. É como você tomar um copo de água fresca num dia de muito calor. Vai te ajudar a você manter essa força que vem de Deus nas nossas vidas. E ela vai te ajudar ainda a você receber uma restauração. Em Romanos 8:26 diz que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha essa palavra. Muitas vezes nós já não sabemos mais que palavras usar na nossa oração. Às vezes nós estamos tão esgotados, tão cansados, que nós não temos força para orar. Porque às vezes, quando você ora, você precisa pensar, você precisa se concentrar. E aí você tá tão cansada, sua alma tá tão cansada, que você não tem essa força. Então, quando você pratica a oração em línguas, você ora em línguas, o teu pensamento, ele tá vago. Você pode estar pensando em outras coisas e nem precisa também pensar em palavras, mas você orando em línguas, o próprio Espírito Santo vai estar orando para dar forças para a sua fraqueza. Nesse versículo também falou que o Espírito Santo, ele atua como o nosso intercessor. Quando ele opera com esse espírito de intercessão, às vezes nós podemos até mesmo ficar aflitos e não entender o que estamos orando, mas você pode ter certeza que está funcionando. E o Espírito, então, ele vai estar orando por intermédio do meu espírito, e ele vai estar intercedendo. Eu tenho altos testemunhos que eu já vivi através do espírito de intercessão, através da oração em línguas. Eu vou contar aqui alguns testemunhos para você que eu já vivi através do espírito de intercessão, quando o Espírito Santo se move no meu espírito para interceder.
Eu vou contar aqui para vocês. Um dia eu estava dormindo e eu levantei, uma força me impulsionando e eu comecei a orar em línguas. E eu tive entendimento que o meu espírito estava querendo interceder. Então eu levantei, fui impulsionada a ir até o quarto da minha filha e coloquei as minhas mãos sobre ela e fiquei ali orando em línguas. E eu sabia que o Espírito Santo estava ali agindo para interceder por ela. Foi tremenda essa experiência. E eu tive também outras experiências que eu vivi que eu nem sabia que era possível no reino espiritual acontecer. Mas depois da experiência vivida, que ninguém me falou, ninguém me explicou, eu falei, uau, como o reino espiritual não tem limites. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus de agir de maneira sobrenatural porque nós temos a tendência de querer racionalizar tudo o que Deus faz. Quando você se coloca nessa posição de racionalização, de querer entender tudo o que acontece, você limita o mover do Espírito Santo na sua vida. Então, se ainda você chegou aqui assistindo esse vídeo e ainda tem uma mente com pensamentos assim bloqueados em relação à oração em línguas, permita-se você ouvir até o final esse vídeo e fale para Deus, Deus, realmente procede a oração em línguas? Eu quero entender mais, que o Senhor abra os meus olhos, o meu ouvido, me faça entender, que eu não fique limitada à minha racionalização, mas que eu possa mergulhar no teu sobrenatural. Você vai estar dando permissão para o Espírito Santo agir. Porque enquanto a gente só se fecha, nós não vamos viver a novidade que Deus tem para nós todos os dias. Eu falo que Deus ele é ilimitado. Eu falo que Deus é limitado. Claro que ele é limitado. A palavra dele diz que é ilimitado, Karina. Mas assim, quem limita Deus nas nossas vidas? Nós mesmos. É a nossa mente, a nossa consciência, a nossa razão. Então, ai gente, quer mergulhar no Espírito Santo? Para de racionalizar. Começa a buscar. Ter essa sede da presença do Senhor. Se tá faltando sede no seu coração, pede para Deus, que Deus coloca a sede, Deus coloca até a fé que você precisa para poder romper. Basta você só se entregar, que você vai viver coisas extraordinárias. E o que eu vou contar para vocês agora, eu vivi, tá? Eu já tenho um bom tempo de caminhada com o Espírito Santo e eu nunca tinha ouvido isso em nenhum outro lugar, e eu, Karina, vivi isso. Então ninguém rouba de mim as experiências que eu tenho no Espírito Santo, porque eu vivi, então eu sei o que é beber dessa água. Uma vez eu estava de férias, em viagem, e eu tive um sonho. Eu sonhei com uma pastora minha lá do Brasil, e o sonho, eu colocava a mão na perna esquerda dela e orava em línguas. E lá eu fiquei. O sonho todo é uma espécie de sonho de você entra em transe, é algo assim do espírito mesmo. E aí eu orava em línguas sobre a perna esquerda dela, orava em línguas e o sonho só foi isso. Eu passando a mão na perna esquerda dela e orando em línguas. E vinha a palavra muito descanso, descanso. No outro dia, sem eu entender nada, mas eu vi que aconteceu algo no reino espiritual, mandei um áudio para ela. Falei, pastora, eu sonhei com a senhora que eu estava orando na sua perna esquerda e a palavra veio descanso. E ela falou assim, Karina, você não acredita que essa semana eu estava com muita batalha física, com muita dor na minha perna esquerda, mas eu amanheci bem. Olha isso, eu até me emociono com isso. Eu amanheci bem e a palavra descanso realmente é outra pessoa. Ainda hoje, eu não lembro se foi ainda hoje ou por esses dias, me mandou uma mensagem que eu estou entrando num tempo de descanso, que Deus liberou uma palavra para ela em relação ao descanso.
Eu fiquei assim, uau, choquei. Eu falei, mas é possível o meu espírito interceder, às vezes até mesmo eu dormindo? Ok, passou. Vivi essa experiência e falei, foi o Espírito Santo. Passado um tempo, 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, eu tive um sonho com uma outra pastora que eu convivo aqui na Flórida, e ela tem um ministério lindo de crianças, e eu sonhei na noite que a gente estava deitada numa cama e ela estava dormindo. No sonho, literalmente, eu vi ela dormindo e eu segurava na mão dela e orava em línguas. E o sonho foi isso. Eu orei a noite inteira em línguas, segurando a mão dela e ela dormindo na cama. Aí eu acordei, até comentei com meu marido, eu falei, eu tive um sonho muito estranho, que eu estava deitada numa cama, segurando a mão da pastora e orei em línguas. Eu achei assim, ok. Só que eu falei, alguma coisa do Espírito aconteceu. Tá bom. Aí no domingo, nós fomos servir na igreja, que tem um ministério Kids lá, maravilhoso. Nós fomos servir na igreja, no Ministério Kids, e lá ela comentou que durante essa semana ela foi muito atacada pelo diabo, pelo inimigo, e que ela teve, isso foi de quinta para sexta, ela teve muito pesadelo, e ela sonhava que uma pessoa corria atrás dela e que tentava matar ela, e uma bala atingiu a garganta dela, que ela entendeu que isso era uma batalha espiritual que ela estava vivendo, para que ela não estivesse ali no domingo para pregar a palavra para as crianças. E aí eu falei, eu choquei de novo. Aí eu, no final, fui falar com ela, falei, pastora, olha, eu tive esse sonho de quinta para sexta e tal. E eu falei, gente, então é possível o Espírito Santo entrar em intercessão, até mesmo no sonho. Você pode estar achando loucura? Sim, é uma loucura, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é uma loucura. Você está tentando racionalizar isso? Então, como que vai beber mais do Espírito se a gente tenta racionalizar tudo? Mas só busque viver experiências sobrenaturais com o Senhor. E enfim, foi ali mais uma confirmação do espírito de intercessão através do meu espírito. E teve outros testemunhos, outras coisas também que eu vivi. Se eu for parar para contar aqui, vai ser longo. Mas o que eu quero te dizer é que o nosso espírito pode ser usado para interceder. Tem um outro testemunho que eu ouvi no vídeo do David Poole, que uma líder de oração lá, uma líder da igreja dele, estava no centro da cidade. E de repente, o espírito dela se moveu para começar a orar em línguas. E ela parou tudo que ela estava fazendo. Parou num cantinho e começou ali, orar em línguas e tal, e ela sem entender. E aí ela só parou de orar quando ela se sentiu assim, né, se acalmou e sentiu que, ok, atingiu o nível de oração necessária para eu parar. Quando ela chega em casa, a casa dela está assaltada, foi assaltada, revirada, levaram muitas coisas. E ela ficou muito preocupada, porque no quarto dela, numa gaveta específica, ela guardava joias, coisas de muito valor. E aí ela correu da gaveta para ver se as coisas estavam lá. E tava tudo lá, revirado, mas tudo lá. E depois ela descobriu que o ladrão entrou na casa dela na mesma hora que o espírito levou ela a orar em línguas. Tá bom para você? Olha isso, gente. Não é tremendo? Então, gente, olha, eu só tenho a te dizer, oração em línguas é muito poderoso. Quando você começa a orar em línguas, a revelação da palavra, ela começa a saltar dentro de você.
Sabe, às vezes, aquela falta de entendimento que você tem? Às vezes a gente lê a palavra, né, e não entende muito. E aí a gente às vezes quer entender a palavra de Deus, né, baseado nos estudos, e isso tá ok também, que a gente tem que estudar, tá certo. Mas quando você ora em línguas, tem essa prática, os versículos, eles saltam assim, e começa a vir um download do céu, coisa assim inexplicável, só praticando para você ver. E os seus sentidos espirituais, eles começam a ficar mais aguçados, como você vai começar a extrair poder do próprio Deus. E ainda o Espírito Santo pode compartilhar os segredos do seu coração para com Deus. Eu digo que também é uma oração perfeita, porque ela não tem interferência humana. Olha que gracioso. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que tá lá uma esposa muito brava orando pelo seu marido. E aí essa esposa começa: Deus, muda ele. Olha isso que ele tem feito. E nananã. E aí você começa a falar do seu esposo para Deus. E aí agora eu vou dar um exemplo, você orando em línguas. O Espírito Santo vai falar para Deus: Deus, então, quebrando o coração dela, faz ela se tornar uma esposa mais atenciosa, carinhosa, dê sabedoria a ela para conduzir o lar. Olha a diferença da oração em línguas. Não tem como nós influenciarmos a nossa edificação pessoal. Quando você ora em línguas, então, vem a edificação da sua vida, do seu espírito, sobre a presença de Deus, sobre o poder de Deus. E então, quando eu também não tenho mais palavras para me expressar com Deus, na minha oração do meu idioma, eu oro em línguas. E isso vai me permitir orar em línguas o tempo todo, me permitir ter uma vida de oração em todo o tempo. Eu posso estar dirigindo, eu estou orando em línguas, eu posso estar tomando banho, eu posso estar orando em línguas, eu posso estar fazendo minhas coisas e orando em línguas. Vai me permitir ter uma vida de oração constante. Então, como a oração em línguas é uma edificação pessoal, eu estou construindo a minha casa espiritual de fé. E você vai experimentar mais e mais da plenitude da presença de Deus sobre a tua vida. A oração de línguas é uma oração perfeita. Ao falar em línguas, vai sair completamente do nosso racional. E ao queremos racionalizar essa oração, vai acabar gerando um bloqueio para você receber o batismo no Espírito. Essa prática pode ser uma forma de liberar suas tensões, sua ansiedade, expressar sentimentos que às vezes você não tem em palavras. Enfim, orar em línguas é maravilhoso e poderoso. Eu vou contar para vocês como que eu fui batizada no Espírito. Eu já estava numa caminhada com Jesus, eu já tinha aceitado Ele como meu Salvador, eu já estava naquela busca, naquela ânsia de receber a presença de Deus, de beber dos céus, dessa água maravilhosa que mata a sede do nosso espírito. E eu estava na igreja que eu congregava na época, e o pastor perguntou quem gostaria de ser batizado no Espírito. Eu não tinha muito entendimento ainda, e fui sedenta para receber o Espírito Santo. E aí, ali eu tive o pastor orou por mim e falou assim: ó, Karina, eu vou orar para você ser batizada, e você só vai liberar o som que vier na sua mente. Às vezes você vai achar que isso é coisa da sua cabeça, ou que você está imitando outras pessoas que estão orando em línguas ao seu redor. Não acredita nisso, porque isso é uma maneira da mente bloquear nós recebermos a oração em línguas. Não acredita, você só libera o que vier na sua mente, uma palavra muito diferente, porque não é a nossa linguagem, é a linguagem dos céus. E veio só o si. Eu comecei a falar si. E eu fui falando, era só uma sílaba que vinha. Mas, na sequência, veio outras palavras.
E eu fui cheia aquele dia do Espírito Santo. E aquilo me ajudou muito, 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 muito a beber mais da presença de Deus. Mas para você poder fluir na oração em línguas e ir crescendo no Espírito e avançando, você precisa praticar. E muitas vezes as pessoas pensam que a oração em línguas é só naquele momento, né, de oração que você tirou ali para orar, para ler a palavra. Eu tinha esse entendimento, que era só ali. Mas não. A prática, que nem eu disse, pode ser no seu dia a dia. E quanto mais você pratica a oração em línguas, mais novas palavras no seu vocabulário da linguagem dos céus é acrescentada. Hoje, eu tenho essa variedade de línguas devido à prática. E a variedade dessas novas palavras, nosso vocabulário, então vem com a prática. Às vezes você está indo para o trabalho, vai orando em línguas, coloca um louvor lá e vai orando em línguas, volta orando em línguas. Às vezes você demora 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar, já são 1 hora de oração em línguas. Uau! Ou tá cansado, quem geralmente começa, às vezes cansa muito rápido, começa orando em línguas, 5 minutos, 10 minutos, vai aumentando, mas não deixa de praticar. Quando começar a prática da oração em línguas diariamente, e você vai aumentando esses períodos de oração, você vai perceber uma mudança drástica na sua vida. Não vai ser do dia para a noite, mas pode ter a certeza que se você continuar e não desistir, lá na frente, você vai começar a entender o quão esse tipo de oração é poderoso e vai suprir as suas insuficiências de oração, e logo você vai começar a receber a plenitude do Espírito Santo sobre a tua vida. Então estou aqui para te incentivar. Você quer orar em línguas? Só pedir para Deus. Às vezes a gente pensa que a oração em línguas tem que vir com aquele mover, né, de presença. Não. Você no seu quarto, quando você tirar o tempo de oração lá para estar meditando na palavra, tá orando, tira um tempo com calma e coloca um louvor, uma música, medita na palavra e ora e pede para Deus e fala: Deus, eu quero orar em línguas. Eu ouvi lá naquele vídeo lá da Karina lá, dessa tal de oração em línguas. Que é isso? Você pode perguntar para que é isso? Eu quero saber. Posso saber mais? Espírito Santo, me batiza com a oração em línguas. Eu te aceito como meu único Salvador. Eu quero mergulhar nesse rio de águas profundas que existe no Senhor. Me batiza, Senhor. Me dê esse dom de oração em línguas. Eu quero falar em línguas. E pede. E vai pedindo. E aí você pode ficar um momento em silêncio para você ouvir uma palavra. E essa palavra vai vir. E você só vai liberar ela. E você vai liberando. Vai liberando. A sua mente vai querer dizer: para com isso. Isso é mentira. Isso tá louco. Você vai removendo. Vai ignorando esses pensamentos. E continua. Que você, o próprio Espírito Santo de Deus, pode ir até você e derramar dessa plenitude sobre a tua vida. Ou se você está participando de um grupo de oração e da sua igreja e ainda você não ora, vai lá, fala com o seu líder, fala com o pastor ou a pessoa que está presidindo ali, fala: eu quero orar em línguas, o que é isso? Ora por mim, pede que o Senhor te dá. Pede, anseia, que Ele está pronto para nos entregar tudo aquilo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Existem medidas do Espírito profundas que nós podemos sim mergulhar. Espero que esse vídeo tenha acrescido na sua fé, você tenha ganhado um pouco mais do entendimento sobre a oração em línguas e principalmente que esse vídeo venha te dar sede
do Espírito Santo, de beber dessa água, dessa fonte de águas vivas que o Senhor tem para nós. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, gente, e deixa seu like para que esse vídeo possa continuar alcançando mais vidas, e até mais.